Agora vamos fazer a proteção desse sistema. O módulo de proteção, nosso módulo STAR, ele está localizado aqui na parte quase central da nossa barra de ferramentas. Mas antes de vir para o módulo STAR, ele necessita de algumas configurações. Quais são? Eu preciso entrar nesse sistema, eu tenho que voltar para o módulo de edição e adicionar meus instrumentos, que seriam meus TCs e TPs, que fazem parte desse sistema, bem como quais são os disjuntores. Então aqui eu vou adicionar, por exemplo, um TC no primário desse transformador e vou fazer um TC no primário desse cabo e vou fazer um TC no secundário do transformador. Então aqui eu vou ter 3 elementos de proteção. Lembrando que eu tenho que colocar o quê? Os disjuntores. Então eu vou colocar um disjuntor. Eu só vou puxar um pouco mais para cá. Colocar o disjuntor. Veja que entre dispositivos de proteção eu não preciso colocar o elemento, uma barra, né, um elemento de impedância. Vou puxar um pouco mais para cá para ficar. E vou também adicionar aqui um disjuntor. Então aqui eu tenho o CB3, vou puxar a barra para cá, tenho aqui o CB2 e o CB1 lá no primário. Agora eu tenho que fazer o que? Adicionar qual é o relé. Nesse caso nós vamos adicionar o relé multifunção. Então eu vou clicar no relé multifunção, trago ele para o unifilar. Aí eu tenho que fazer o quê? Conectar o relé com o TC. E tenho que fazer isso para as 3 ocasiões. Eu adiciono, arrasto, adiciono e arrasto. Esse é o primeiro passo, que seria adicionar os elementos que eu preciso para fazer a proteção. Nessa situação, vamos fazer a entrada de dados dos TCs. Clicando 2 vezes nesse TC, aqui eu tenho o nome dele, eu vou entrar com a relação de transformação. Veja, nesse tutorial não tem o intuito de fazer dimensionamento de TC. A gente vai assumir que esses TCs estão corretamente. Deve-se fazer uma análise dos TCs de proteção. Então eu vou considerar no primário 300 amperes, no secundário eu vou colocar 1000 amperes, 1000 para 5, né? E aqui desse motor eu vou colocar ele de 200 para 5. Feito isso, eu preciso agora informar para o sistema qual seria esse dispositivo. Então eu clico 2 vezes nele, ou seja, quem que é o relé 1. Veja que a hora que eu vou nos dados de entrada, automaticamente ele informa que o TC1, que seria esse aqui, ele está com 300 para 5. E ele já vai fazer também, como ele só tem esse TC conectado a ele, se você tiver a função de terra, ele também vai usar o TC1. Aí depois eu tenho qual que é a saída. Então eu adiciono, vou adicionar o quê? O que é a saída? É onde esse disjuntor vai dar trip. Então eu vou sair a saída DO1, eu vou adicionar um disjuntor de alta tensão, que vai ser o CB1, que ele vai fazer? Abrir. Depois eu venho e seleciono qual que seria o relé. Nesse caso, nós vamos pegar um relé, por exemplo, um ABB, e vamos pegar um RET. Então lá, ABB. Vamos pegar um RET 541. E dou um OK nele. Vou selecionar esse relé 2, vou fazer a mesma coisa. Veja aqui na parte de dados ele já fez a seleção do CT3. A saída eu vou adicionar uma nova saída digital, vou pegar
E agora ele não vai dar no CB1, ele vai dar no CB2, correto? Que seria esse disjuntor. Depois eu venho para selecionar, clique em biblioteca. Agora eu vou selecionar, por exemplo, um da Schneider. Vou pegar um Berlin-Gerand, CPAM 1000. A mesma coisa agora eu faço para o motor, para o relé do motor. Veja que ele já pegou também o TC. Aqui eu vou adicionar qual que é a saída, no caso, disjuntor 3. E aqui eu venho na biblioteca e agora eu vou selecionar um da Aller-Bradley. Não, vamos selecionar um da GE. Pegar um 239. Ok. Então, esses são os requisitos mínimos que nós temos que fazer para poder entrar com todos os dados. Agora vamos para o módulo de proteção, que é o nosso STAR. Com ele habilitado, eu não posso esquecer que eu tenho que rodar e atualizar o estudo de curto-circuito no módulo STAR para fazer a atualização dos valores que os dispositivos de proteção vai ler. Então eu tenho aqui um estudo de caso, não posso esquecer de vir aqui e passar as barras para serem calculados o curto-circuito. Feito isso, eu vou rodar, ele vai perguntar o nome do relatório, eu vou chamar agora Short Circuit STAR. Clico OK, ele vai fazer a simulação. E aí sim, então agora como que eu faço para visualizar o meu TCC? Basta eu selecionar os equipamentos que eu quero levar para o TCC. Então eu estou selecionando da barra 2, o CB3, o relé, o TC, o cabo 1 e o motor. A hora que eu fizer isso, eu venho aqui e clico aqui, ó, criar uma visualização do STAR. Quando eu faço isso, ele automaticamente vai para o módulo de proteção e leva todas as curvas e os ajustes que estão nos dispositivos. Agora vamos fazer a alteração de algumas configurações. Eu posso trazer esse unifilar para cá. Vou mudar o tempo de partida quente do motor. Eu vou colocar ele de 30 segundos. Na hora que eu faço isso, ele apresenta para cá. E eu tenho que colocar o tempo de partida do motor, que eu vou colocar 8 segundos. Então aí já apresenta a curva do motor de partida e a curva térmica do motor. Então nesse caso, é o que eu tenho que proteger. Notem que nós deixamos o cabo com a bitola de 10. Ó. Bitola de 10 ele não suporta nem a partida do motor. Então nós temos que voltar para a bitola de 50. Ele já atualiza a curva de dano. E aqui, ó, a hora que eu clico no dispositivo, são os ajustes que estão. Então eu tenho que fazer os ajustes desse dispositivo. Nesse caso, eu vou colocar os ajustes, mas nada impede a gente colocar aqui e fazer os ajustes manualmente. Então eu posso arrastar, eu posso vir aqui no instantâneo e mudar. Então aqui eu vou dar os ajustes diretamente para você. Então eu vou entrar aqui no relé 3, vou ajustar a curva em 8, aqui eu vou colocar 1.15, vou tirar essa parte de aceleração por enquanto, aqui eu vou colocar 7.5, vou desabilitar também o neutro só para ficar neutro, só para ficar mais, o neutro pode deixar, dá um OK. Então veja aqui que eu consegui fazer a curva de proteção, então eu consegui proteger o motor e proteger a curva dele. Posso ainda colocar a grade nesse sistema, então lembre-se que eu posso fazer todas essas alterações e colocar ainda as informações do próprio relé. Então se eu quiser colocar a informação desse relé aqui, eu venho aqui e adiciono todos os ajustes que eu selecionei nele. Então essa é a forma de fazer todos os ajustes. Voltando para o unifilar, eu vou deixar para vocês fazerem os ajustes do relé 1 e 2 como exercício. No caso aqui eu já fiz. E agora eu vou apresentar a ferramenta para vocês, a sequência de operação. Sequência de operação, eu vou selecionar através desse ícone
A hora que eu seleciono, veja que aparece um raiozinho, eu vou selecionar em algum ponto do meu sistema. Por exemplo, eu vou dar uma falta aqui no terminal do motor. Quando eu clico, ele vai rodar um curto-circuito para esse caso e vai verificar qual é a sequência de operação dos dispositivos de proteção. Então veja, meu CB3 atua primeiro, depois o CB2 e depois o CB1. Ou seja, meu sistema está coordenado e seletivo. Como que eu faço essa verificação? Eu tenho aqui o visualizador da sequência. Quando eu clico nele, aí eu vou ter toda a sequência de operação. Então eu vejo quem sensibilizou, qual que é o tempo de abertura do disjuntor, que vai totalizar qual que é o tempo de atuação. E aí assim eu consigo checar se eles estão coordenados entre si.